Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso GE, do Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, esse da fotinha aqui abaixo. E nessa aula a gente vai falar do capítulo 7, que é o capítulo que vem falar sobre terapia cognitivo para a depressão. Os autores deste livro, é o Jeffrey Young, criador da terapia dos esquemas, Eric F. Wojcicki, não sei falar o sobrenome dele, tá? Jane Higg, Arthur Weinberger e Aaron Beck, que é o criador da TCC clássica, tá? Então, só lembrando aqui, ó, terapia cognitiva para a depressão, a gente tem aqui Jeffrey Young, da terapia dos esquemas, juntamente com Aaron Beck, fazendo este capítulo, tá bom? São os autores aí, mais outros aqui. Tô citando os dois nomes porque são os dois nomes mais conhecidos aí, tá bom? Jeffrey Young, criador terapia dos esquemas, Aaron Beck, criador da terapia cognitiva, depois transformada em terapia cognitivo-comportamental. E, gente, só lembrando que este livro, ele é aí o que vem nos trazer, David Barlow, né, organizador desse livro, ele vem nos trazer o que há de mais atual dentro da prática baseada em evidência na terapia, tá? Quando a gente está falando de terapia psicológica, este livro aí vem nos trazendo os protocolos mais atualizados na prática baseada em evidência. Não que ainda sustente o seu uso como algo principal, mas aquilo que está sendo mais estudado no momento, tá? E aí, como quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe, o nosso objetivo aqui não é fazer um audiobook, tá? Então, eu não vou falar aqui também, não vou ler todo o livro, capítulo por capítulo, embora inicialmente eu acabei fazendo um pouco disso nas aulas passadas, mudei aqui o formato justamente porque o meu objetivo não é ficar lendo e vocês ouvindo, mas estudar de verdade o capítulo, a proposta que o livro vem nos trazer, tá? Também não vou falar dos critérios diagnósticos para a depressão, né? Ou para qualquer outro transtorno, até porque quando a gente fala de critério diagnóstico, além do DSM, a gente vai estar utilizando outras coisas. Para isso, vocês precisam estar se aprofundando em um curso de psicopatologia para estar aprendendo. Não é obrigatório, tá, gente? Ter uma formação em algo para dar diagnóstico. Se você é psicólogo ou psiquiatra, médico psiquiatra, você já pode por si só, tem a lei aí que te permite dar diagnóstico. Psicólogo, médico psiquiatra ou médico de outra abordagem, tá? Se você não é nem psicólogo nem médico, você não tem permissão e você vai trabalhar com hipótese diagnóstica. Mas não é porque nós somos, a lei nos permite dar diagnóstico, que a gente também não vai se preparar para isso, tá? E aí a preparação para isso são cursos, são formações, especializações de psicopatologia. Embora eu tenha o curso, não está aberto no momento, tá? Então, não tenho curso nenhum aberto. Meu objetivo é só deixar isso bem claro aqui para vocês. Não é vender, não é oferecer nada aqui no final, tá? Quem me conhece sabe que eu realmente estou sempre fazendo aqui um GE gratuito de algum livro, né? Esse tá um pouco mais demorado, porque é um livro mais técnico, um livro mais teórico, com muita informação, com muita pesquisa, com muita base científica, é um livro mais pesado para a gente falar, tá? Então, estou tentando resumir o máximo que eu posso. Então, não vou falar de critérios diagnósticos, isso aí vocês vão procurar aprofundar de outra maneira, ou no DSM, ou também não vou ficar falando do tratamento, embora o livro venha nos dar um tratamento passo a passo, eu vou estar explicando aqui geral, tá? Então, é interessante vocês procurarem aí, como eu disse. O livro vem nos trazer o que há de mais recente, mas ainda não é aquilo que realmente sustenta ainda a sua prática, tá? Para ser usado. Então, a gente vai estar aqui discutindo os pontos principais desse livro com o objetivo de vocês aprenderem realmente a proposta que o David Barlow trouxe ao criar este livro. Nesse capítulo, a gente vai falar da terapia cognitiva para a depressão. A gente já falou de outros transtornos nos capítulos anteriores. E lembrando, gente, que quem quer pedir o certificado no final, eu vou mandar o link do certificado nos grupos. Os links dos grupos estão abaixo desse vídeo, tá? Então, é preciso estar no grupo para preencher o certificado, para conseguir lá preencher o link. Então, tem o grupo do WhatsApp, tem o grupo do Telegram. Não precisa estar nos dois grupos, você pode estar naquele que melhor te representa, tá? E os grupos são fechados, não tem ali a participação, porque estava tendo muito foco, muita conversa, né? Saía muito do foco. Nosso objetivo é estudar de verdade aqui
o livro, tá? Vou abrir de vez em quando o grupo para a gente discutir um pouquinho sobre alguma coisa e vem novidades, mas tudo isso eu vou informando lá no grupo, tá? Então eu mando o mínimo de mensagem possível para não ficar superlotando vocês. Então vamos falar então terapia baseada. E aí vamos falar da depressão. Como falei, não vou aprofundar em diagnóstico, mas a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Quais são, se tem causas, qual é a causa, sintomas, se tem comorbidade ou não, tratamento TCC, né, a TCC clássica, terapia cognitivo-comportamental, ou a terapia cognitiva, né? Então a gente vai falar um pouco aí, e eu quero começar citando da diferença da TCC com a TC, tá? Quando o Ironbeck ele trouxe essa proposta pra gente fez essa revolução, né, na terapia na época lá, ele trouxe a terapia cognitiva com A no final, tá? E aí, após alguns estudos, aprofundando, veio aí a segunda onda, né, das terapias, e aí veio surgindo a proposta da TCC clássica, tá? TCC clássica, gente, é terapia cognitivo, tá? Comportamental, hífen comportamental. Eu gosto muito de reforçar a maneira como se escreve, porque eu vejo muitos profissionais falando que são TCCistas, que trabalham com a TCC, escrevendo no perfil terapia cognitiva comportamental. Então, vou falar aqui terapia cognitiva comportamental. Não é isso que a gente faz, não é essa a proposta do Ironbeck, tá? Terapia cognitiva foi quando ele criou lá atrás. E aí foi se alterando, terapia cognitivo comportamental. Dentro dessa proposta desse capítulo, a gente vai aprofundar um pouquinho na terapia cognitiva ainda. Embora tenha alguns pontos da terapia cognitivo-comportamental, ele ainda está aprofundando dentro deste capítulo a terapia cognitiva, tá bom? E aí, são propostas diferentes um pouquinho da TC com a TCC, tá? E aí veio, como ela tem grande evidência da sua eficácia, ela acabou fazendo aí uma revolução nas terapias que existiam na época, tá? E aí quando a gente fala de depressão, a depressão, né, o transtorno depressivo ou os transtornos depressivos, porque a gente fala do diagnóstico de depressão, mas na verdade a pessoa vai ter diagnóstico da depressão, do transtorno depressivo maior, ou transtorno depressivo persistente, ou uma distimia. Então, qual é o transtorno? Então, a gente vai falar aqui são vários transtornos, tá? Então, a depressão, ela é um dos transtornos mais comuns que a gente vai encontrar dentro do nosso atendimento clínico. Quando a gente trabalha com psicoterapia, a gente vai atender de tudo um pouco. A gente vai atender ansiedade, a gente vai trabalhar toque, a gente vai trabalhar o TEPT, mas a depressão é o transtorno mais comum dentro do processo, tá? E tem aumentado bastante o número de diagnósticos e, embora a gente percebe que a procura pelo tratamento aumentou, a gente sabe que muitas das pessoas, talvez a grande maioria das pessoas que sofrem com depressão, elas ainda não fazem o tratamento, tá? E aí, por consequência, a depressão ela vai persistindo por muito tempo e sem o tratamento adequado, tá? Sem tratamento medicamentoso, sem acompanhamento da terapia, a gente vai ver que vai persistir aí ao longo de toda a vida praticamente do sujeito, tá? E, gente, terapia medicamentosa, eu vou falar um pouquinho mais à frente, ela ajuda bastante na questão da depressão? Resolve. Mas quando eu falar da questão da recaída, a gente vai ver que pessoas que têm depressão, que tomam somente um medicamento, mas não faz uma terapia, um acompanhamento psicológico, as chances dela ficar tomando remédio sempre, né? Não que cause uma dependência, mas ela vai tomar sempre para ela se sentir bem, porque ela não tá fazendo a terapia, ou as chances de recaída é muito maior. Então, para a recaída, a questão da terapia muito mais eficiente para manter mais tempo. Mas eu não tô falando que não precisa do medicamento. Ao contrário, nosso trabalho enquanto psicólogo, eu como psicólogo, vocês como psicólogos ou terapeutas de outras abordagens, a gente precisa estar trabalhando em conjunto, em parceria com os médicos psiquiatras, para a gente estar trazendo aí um melhor resultado para o nosso cliente. Mas vou falar isso mais à frente dessa aula, tá? Então, a gente vai ver que raríssimas vezes o diagnóstico, né, a depressão, ela se resolve de maneira sozinha, sem tratamento. É muito raro, tá? Então, o nosso cliente, a pessoa que tem depressão, para ela realmente melhorar,
há uma necessidade de tratamento. Como eu disse, toda regra tem sua exceção. Raro as vezes que alguém melhora sem depressão. Quando ela não trata, a gente vai perceber que ela vai se arrastando, persistindo e sempre vai ter aquele resquício de depressão para o resto da vida aí desse indivíduo, tá? E a depressão, ela geralmente vai vir associada aí com outros transtornos, tá? A gente vai vendo vários outros transtornos, não vou estar aprofundando na questão da comorbidade. O DSM, ele vem nos trazendo as comorbidades aí, quais são os outros transtornos psicológicos que podem surgir junto aí, que podem andar de mão dadas com a depressão. Mas também a gente vai ver que pode levar o indivíduo a ter, né, a aumentar aí o risco de um ataque cardíaco, obesidade, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, asma, artrite ou outras doenças, tá? Não quer dizer que quem tem obesidade tem depressão. Pode ser que tenha. Há uma correlação muito grande de eu ter depressão e desenvolver obesidade. Não significa que todas as pessoas que têm depressão vão ter obesidade, tá, gente? Estou dizendo que pode levar a outros tipos de problema, tá? Aumenta as chances aí da pessoa ter esses problemas. Como repetindo, gosto de repetir bastante, para deixar bem claro que eu não estou generalizando, não estou falando que é 8 ou 80, tá? Dentro da psicologia, dentro dos transtornos mentais, dentro do campo psicológico, quando falo de psicologia, estou falando do campo psicológico, há sempre variações, tá? Entre o 8 e o 80, existe aí inúmeros. Existe o 8,1, existe o 8,2, além de milhares de outros números aí que a gente pode encontrar. Então, sempre no campo da psicologia, vamos ver diversas alterações, tá? E a causa da depressão? A causa é multifatorial. Não tem como eu falar assim, a causa da depressão é essa. Pode ser que foi desenvolvida a partir disso. Tive um término e aí, a partir desse término, eu comecei a desenvolver depressão. Ele talvez foi aquilo que deu start à depressão, aquilo que virou a chavinha da depressão. Mas pode ter sido mais um fator genético. Por que alguém termina um término e não tem depressão e a outra pessoa termina e tem, tá? Então, são vários os fatores aí. A causa é multifatorial. Então, é difícil realmente determinar o que levou a isso. Então, pode ser várias coisas, como o fator biológico aí, tá? Então, sintomas são subjetivos. A gente vai ver que nos critérios diagnósticos lá são vários pontinhos. E é imprescindível que tenha o humor triste, tá? Ah, se alguém não tem humor triste, pode ter depressão? Não, precisa ter um humor triste. É um dos pontos centrais lá dos critérios diagnósticos, tá? Então, para a gente falar do critério diagnóstico, eu preciso estar estruturando dentro do DSM. Hoje a gente está aí com o DSM-5-TR vigente no Brasil. Posso consultar o DSM-5? Pode, tem poucas alterações. A gente precisa estar atento às alterações, tá? No transtorno depressivo não houve alteração, então eu posso continuar consultando aí, quando fala de transtornos depressivos, o DSM-5, tá? E aí a gente vai perceber que, embora eu tenha ali os critérios diagnósticos para falar se é depressão ou não, esse diagnóstico ele é feito por um relato subjetivo, tá? Então, por mais que eu tenha uma listinha ali, é impossível eu realmente captar ali ou transmitir a dor, né, de maneira adequada, de maneira verdadeira, a dor ou o sofrimento que essa pessoa ou aquela pessoa está vivenciando na depressão, porque cada sintoma é único, cada dor ela é única para aquela pessoa em específico, tá? E aí, voltando na TCC e a ITC, né, surgiu então uma confusão sobre essa expressão terapia cognitiva ou não. E aí, as estratégias cognitivas que são empregadas nos tratamentos cognitivos vão ser diferentes em diversos aspectos, tá? Do mesmo modo, os descritos por Aaron Beck. Porque muita gente vai ver assim, mas o Aaron Beck, ele traz aí um manual de terapia cognitiva para depressão. Eu tenho um protocolo de tratamento para isso, eu tenho um protocolo de tratamento para aquilo. Eu tenho um protocolo de tratamento? Tenho, mas quem é esse indivíduo por trás? Então eu preciso sair um pouco dessa ideia de protocolo e ver sempre a pessoa por trás desse diagnóstico, tá?
Então, a gente precisa estar ciente, ao ler esse livro, que quando a gente está falando de terapia cognitiva, não está falando de maneira necessariamente aí, né, uma uniformidade dos procedimentos, tá? Porque a gente vai sempre respeitar a subjetividade dos nossos clientes. Embora a gente está falando dessa terapia de Iron Beck aí, de outros, que vai envolver o uso de várias técnicas que são cognitivas e comportamentais, a gente pode falar então que é uma terapia cognitivo-comportamental, mas respeitando então a individualidade, a subjetividade do nosso cliente. E tem várias pesquisas, inúmeras pesquisas aí, para a gente falar sobre. Eu falei aqui um pouquinho, a gente vai falar mais a respeito das pesquisas. Então, a gente vai falar um pouco sobre as pesquisas em relação às terapias, né? A terapia cognitiva aí para a depressão, tá? E, em geral, a gente percebe que tanto a terapia cognitiva para a depressão quanto o tratamento medicamentoso trazem resultados aí bastante semelhantes, tá? E quando os dois tratamentos são feitos de maneira em conjunta, o resultado é muito mais, né, é superior à terapia realizada de maneira isolada. Então, medicamento ajuda o meu cliente? Muito, bastante. A terapia ajuda o meu cliente? Muito, bastante. Se eu associar os dois, perfeito, tá? Muito melhor ainda. Eu consigo ajudar o meu cliente a resolver muito mais. E ao resolver, entre aspas, né, resolver o problema que o meu cliente trouxe na demanda de terapia, quando o médico, gente, reforçar isso bastante, tá? Quando o médico, responsabilidade do médico de mexer no remédio, quando o médico iniciar o processo de desmame do meu cliente com aquele medicamento, a terapia ela vai continuar ali ajudando o nosso cliente a manter os efeitos mesmo sem o medicamento, porque o nosso objetivo é dar alta ao nosso cliente, dar alta tanto da terapia quanto do medicamento, mas não somos nós que damos alta no medicamento. Enfatizando, por isso é importante o nosso trabalho em conjunto com o médico. Ah, tá, Miris, mas eu não sou psicólogo, eu posso ter parceria com o médico? Gente, a gente não pode ter parceria com o médico. A gente deveria, por obrigatoriedade, deveria ser obrigatório, nós, enquanto terapeutas, termos parceria com o médico. Do mesmo jeito, eu acho que deveria ser obrigatório o médico ter parceria com o terapeuta, tá? Porque é um trabalho que vai trazer muito mais resultado para o nosso cliente. Então, a gente precisa estar. Por isso que eu sempre aconselho, né? Os meus alunos já sabem lá, eu sempre aconselho o seguinte: estudem, por mais que você não seja psicólogo, por mais que você não pretenda diagnosticar, estude, procure entender um mínimo de fazer uma hipótese diagnóstica para você conseguir dialogar com aquele profissional de maneira muito melhor. Eu não sou médica, eu não receito nenhum medicamento para o meu cliente, mas eu gosto de entender o básico do medicamento que o meu cliente está tomando para eu conseguir. Porque, gente, o médico ele vai ver o nosso cliente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Tem pessoas que vão no médico, pegam o medicamento e nunca mais volta lá, que só vai para retornar, para pedir outra receita do remédio. E nós estamos ali acompanhando toda semana. Então a gente precisa entender para a gente ver e falar, opa, olha só, eu te aconselho a ir no médico, o remédio está fraco, eu aconselho você ir no médico. E aí eu percebendo a alteração do medicamento, porque eu entendo de medicamento, eu percebendo que há algo ali, eu encaminho ele para o médico e posso entrar em contato e falar, olha só, né, o paciente vai aí, ele está tomando tal e tal medicamento e eu percebo que há isso, isso e isso. E o médico vai chegar à conclusão de qual alteração deve ser feita ou não. Mas como a gente acompanha toda semana, gente, a gente, no mínimo, deve entender um pouquinho só para ajudar, porque nós estamos acompanhando nossos clientes toda semana, tá? Então, a gente percebe que quando nós fazemos isso, as pesquisas mostram muito mais resultado para o nosso cliente. E o nosso objetivo é um cliente satisfeito, é um cliente que realmente melhora. Até porque, gente, cliente bom é aquele que não volta mais para o processo de terapia. Porque um cliente que fica aí o resto da vida com você no processo de terapia, gente, isso é frustrante, tá? Isso é frustrante. Então, outras pesquisas, falando das pesquisas, né? Algumas pesquisas começaram a mostrar que a TCC não era tão eficiente assim, acharam que o resultado não era legal,
mas foi feita uma revisão nessas pesquisas e aí os pesquisadores, os responsáveis ali por a pesquisa, com outros colaboradores, por exemplo, como o Olon, né, e outros, eles começaram a perceber que os resultados dessa pesquisa não estavam se mostrando tão eficientes, porque não é que a terapia não era eficaz, mas o conhecimento do terapeuta, o profissional que estava aplicando a técnica, ele não estava sabendo aplicar em si, tá? E aí, com isso do profissional, o terapeuta, ele não conhecer o suficiente, ele não dominar a técnica o suficiente, começou-se então a ter resultados ruins, mas não porque a TCC não era ruim, mas era ruim ou não, mas porque o profissional não sabia lidar. Por isso, gente, nós precisamos estar sempre em formação. A gente precisa estar sempre estudando, estar sempre pesquisando e buscando conhecimento, tá? Viu que a terapia não tá legal, a gente sabe aí, a TCC hoje ela é uma das que mais tem evidência científica padrão ouro para a maioria dos transtornos. Estou aplicando, mesmo assim eu percebo que o meu cliente ele não está tendo resultados, eu preciso observar. Será que eu conceitualizei direito? Será que eu consegui fazer uma formulação de caso bem feita? Ou será que eu estou entendendo o processo que eu estou aplicando? Ou está faltando algo? Eu estou dominando a técnica? Ou eu estou apenas aplicando por aplicar qualquer técnica? Porque tem muitos profissionais, gente, que fazem isso, tá? Percebo muito em grupos aí que eu participo, alguns profissionais falando assim, me indiquem técnicas para trabalhar com depressão. Como assim me indiquem técnicas para trabalhar com depressão, né? Se você não sabe o básico da depressão, você pode aplicar 1 milhão de técnicas que o seu cliente ele não vai ter resultado suficiente. Então a gente precisa estar atento que muitas das vezes o que está fazendo o meu cliente não evoluir no plano de tratamento, talvez é a minha inabilidade. E aí eu preciso estar buscando, aprofundando em conhecimento, tá bom? E a gente só lembrando que eu falei da palavra-chave, né? Que a gente vai ter. Repito somente uma vez. A palavra-chave dessa semana, a palavra-chave dessa aula é esquema, tá? Esquema é a palavra-chave, não repito. Só falo uma vez nesse momento, tá? Então a gente vai falando também da prevenção de recaída, porque foi havendo várias pesquisas aí, e como a gente já sabe, a maioria das pessoas que têm depressão, elas voltam a ter no futuro. E as pesquisas foi mostrando justamente isso, que se a pessoa tem um episódio, tem 50% de chance dela ter depressão novamente aí nos próximos 10 anos. Se ela tem 2 episódios ou mais, cerca de 90% de chances dela ter depressão novamente. Então, quanto maior a depressão vivenciada, quanto maior mais forte também, mais as chances de eu ter se eu não tratar. Porém, né, veio essas pesquisas aí com essa revolução da evidência do tratamento, de procurar a eficácia, algo que funcione. Percebeu-se, quando o tratamento é feito pela terapia cognitiva, a taxa de recaída é muito menor, tá? E é menor comparado a quem não faz e menor comparado também à questão de medicamento, tá? Quem tem só depressão e tomar o medicamento vai resolver a depressão? Vai resolver a depressão? Vai. Mas o que acontece? Com o medicamento, ainda há uma taxa muito alta de recaída, tá? Então, ainda há uma taxa de 70% aí de haver uma recaída na pessoa. Ela teve a depressão, tomou o medicamento pelo tempo prescrito pelo médico, fez um excelente trabalho, tá? O médico passou o remédio direitinho. Ela resolveu o problema da depressão? Resolveu, mas ela ainda não aprendeu a lidar com as situações. Agora, vamos comparar com a terapia cognitivo, tá? A terapia cognitiva ou a terapia cognitivo-comportamental. A pessoa fez ali o trabalho, fez a terapia. As chances dela ter uma recaída é de 9 a 12% somente, tá? Então, é realmente bem baixo. Por quê? Ela aprende ali a lidar realmente com as situações que ela vai enfrentar. Agora, quando a gente associa terapia cognitiva, mas a terapia medicamentosa, as chances da recaída é muito menor ainda, porque o medicamento vai agir a nível biológico, né, a nível fisiológico, e a gente vai estar ali dentro do processo de terapia ensinando os nossos clientes a resolver, a enfrentar a situação. Então, ao retirar o medicamento,
ao diminuir, né, espaçar o tempo da terapia e ao dar alta para o nosso cliente, as chances aí do nosso cliente ter recaída é mínima, 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 tá bom? Então, como a gente vai percebendo, com os dados anteriores que o próprio livro traz, tá, gente? Estou lembrando aqui vocês que tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente tem falado é com base no livro que o David Barlow tem nos traz aí. Então, tudo aqui é baseado nele, tá? Nos estudos dele, tá? E não tô tirando nada aqui de mim. Então, todos os estudos estão no livro. Quer saber um pouco mais? Leia o livro. Nosso objetivo não é audiobook, tá? Então, os dados aí apresentados nos livros nos mostra que a TCC ela é um tratamento muito eficaz para a grande maioria das pessoas aí que sofrem com a depressão. Porém, entretanto, todavia, tem alguns pacientes que ainda não respondem ao tratamento. Porque, por mais que há uma evidência muito grande, gente, evidência científica, psicologia baseada em evidência, não trata 100% das pessoas. Há uma margem de erro. E aí começou-se a perceber que há essa margem de erro ainda e que tem umas pessoas ou tem alguns tipos de depressão que são muito resistentes ao tratamento atual e isso acaba sendo então um grave problema de saúde pública, tá? A gente vai percebendo que tem pessoas que têm depressão grave e tá travado, parece que não resolve, parece que não melhora, tá? Então tem pesquisas aí que vêm mostrar pra gente que há diferença qualitativa entre depressão, seja de forma crônica ou de forma não crônica. O que isso significa? Se há uma diferença qualitativa entre a depressão crônica e não crônica, automaticamente a estratégia de tratamento ela precisa ser diferente. E na maioria das pesquisas ou na maioria dos tratamentos, as formas de apresentar o caso têm sido de maneira semelhante. E, gente, a gente não vai tratar uma pessoa com depressão leve da mesma maneira que a gente vai trabalhar com uma pessoa que tem depressão crônica, tá? Então, a gente precisa estar atento aí. E aí, a gente tem que entender, então, a subjetividade do nosso cliente e focar justamente nisso. Então, os autores aqui, eles começaram, lembrando, gente, Aaron Beck, né, o pai da TCC clássica, ele é um dos autores deste capítulo e ele também vem apresentar isso aqui. Então, não é Tamires tirando aí de lugar nenhum. Tô tirando aqui do livro com base em evidência científica, tá? Foram desenvolvidos vários trabalhos e ele vem nos trazer aqui 5 tratamentos que são potencialmente promissor, que vai ampliar, né, os resultados da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e que podem tratar a depressão crônica. Vou repetir, vai apresentar 5 tipos de tratamento potencialmente promissor, que vai ampliar as técnicas da terapia cognitivo-comportamental e que podem tratar a depressão crônica, tá? Não estou falando que vai tratar, que vai resolver o problema, tá? Então, não é algo que realmente tem aí uma resolução comprovada, tá? Mas é algo que vem aí nos mostrar que pode resolver o problema. Então, isso não significa que são as melhores evidências que existem no momento, tá? Hoje, a melhor evidência científica ainda é a TCC clássica para trabalhar com depressão. Porém, entretanto, todavia, vou repetir, esses tratamentos são promissores. Eles estão chegando, eles estão se mostrando, estão trazendo pesquisas aí para auxiliar no tratamento. Se a TCC clássica não está funcionando neste meu cliente, o que eu posso aplicar? E aí eles vieram trazer, então, terapia comportamental dialética, DBT, as aplicações da terapia comportamental baseada em mindfulness, terapia metacognitiva, já falei dela também em aulas passadas, tá? O sistema de psicoterapia de análise cognitivo-comportamental, de McCullough, e terapia do esquema de Jung, tá? Então, Aaron Beck está aqui no meio desse livro falando pra gente que a terapia do esquema pode auxiliar quando a TCC clássica não me corresponder tão bem assim. Tem evidência científica? Tem evidência científica.
Ainda, gente, essas abordagens, tá? Terapia comportamental dialética, ela tem evidência, hoje é o que mais há de evidência quando a gente fala de transtorno de personalidade borderline. A terapia comportamental baseada em mindfulness, a gente utiliza ela bastante também na regulação aí de humor. Terapia metacognitiva, a gente ouve falar um pouco menos. O sistema de psicoterapia de análise cognitivo-comportamental, também a gente ouve. Não tô falando da aba aqui, tá, gente? A análise cognitivo-comportamental não é análise aplicada do comportamento, não é. E a terapia do esquema. Eu vejo muita gente falando, isso tem evidência, não tem evidência. São terapias que têm evidências, ainda não se sustentam como sendo tratamento de primeira linha. Tratamento de primeira linha é a TCC clássica, tá? Aquilo que há de mais importante ali, que resolve o problema, terapia cognitivo-comportamental. Porém, não está funcionando. Eu tenho aqui 5 abordagens que vai me ajudar, tá? Elas precisam ainda ter pesquisas a serem desenvolvidas, as pesquisas estão sendo desenvolvidas, e nesse capítulo a gente vai aprofundar, então, na terapia cognitiva de Iron Beck, e a gente vai trazer pontos da terapia de esquema aqui, terapia do esquema de Jung, tá? Não é a Tamires que está trazendo isso, são os autores. Vou voltar aqui para vocês verem, tá? Os autores aqui, ó, Jeffrey Jung, Henry Erin Cieslewski, não sei falar o nome, tá? Provavelmente alemão, Jane Haig, Arthur Einberg e Iron Beck. Então, Iron Beck, vou repetir, Iron Beck aqui, um dos principais nomes quando a gente fala da TCC clássica, e Jeffrey Jung no mesmo capítulo, para nos trazer aqui, então, que a TCC classe, a terapia cognitiva e a terapia do esquema, as duas em conjunto, podem trabalhar e trazer excelentes resultados para a depressão, tá bom? Para o tratamento da depressão. Eu vou estar aprofundando isso na próxima aula, tá, gente? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o modelo cognitivo da depressão. Vou estar aprofundando sobre a proposta que os autores vieram nos trazer, tanto Jeffrey Jung como Iron Beck. Quero reforçar bastante o nome dos dois aí, para não falar assim, a Tamir está falando que a terapia do esquema resolve o problema. Eu não, gente. Iron Beck, vocês viram aí que é o próprio Iron Beck e Jeffrey Jung. Tamires trabalha com terapia do esquema? Eu não trabalho com terapia do esquema, tá? Para mim também, cada capítulo estudado aqui é uma novidade muito grande. Mas a gente precisa estar, como eu já falei em outros capítulos, de cabeça aberta, porque a ciência, ela não é algo parado, não é algo duro, enrijecido, tá? Ela é flexível, ela está mudando a cada dia, porque as pesquisas estão avançando, tá? Então, gente, eu agradeço vocês por ficarem até aqui comigo, assistirem essa aula. Semana que vem a gente completa o capítulo aí falando sobre o modelo cognitivo da depressão e o tratamento em si, tá? Eu espero vocês. Comentem aqui se vocês gostaram da aula. Se ficar dúvida, deixa aqui no comentário. Dá um joinha aí, curte pro YouTube, entender que é relevante. Inscreve no canal para vocês me ajudarem, tá? E eu vejo vocês na semana que vem.